Bom, a história foi mais ou menos assim. Eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão de um veículo ao lado de uma colega, aqui em Taubaté, quando fui recebido pelo proprietário do automóvel, em razão de uma ação de busca e apreensão por falta de pagamento das parcelas do financiamento. Quando nós chegamos no local, logo avistamos o carro na garagem e chamamos pelo requerido. Informamos a respeito da ordem judicial de apreensão do veículo e o rapaz aceitou a decisão sem qualquer questionamento e disse que iria buscar a chave e o documento lá dentro da sua casa e pedindo para que nós esperássemos. O rapaz parecia muito calmo e confesso que isso não havia chamado a atenção não. Afinal, o atraso era de 7 parcelas e mais um detalhe, ele não havia pago nem a entrada, ele não deu entrada, ele financiou o carro sem entrada, estava 8 meses com o carro, 7 parcelas que sucederam estavam atrasadas. Então não havia nenhuma paga. Por isso que no nosso sentido a diligência estava muito tranquila, ele também se mostrou muito tranquilo. Segundos depois da nossa primeira conversa, o rapaz veio para dentro da sua casa com a sua esposa, veio de dentro da sua casa com a sua esposa e sua filhinha, de aparentemente 3 ou 4 aninhos de idade, e disse para mim assim, ó, essa garagem é muito ruim de tirar o carro, deixa que eu coloco para você na rua. E realmente a garagem era bem esquisita, ela era meio íngreme assim, meio tortinha. E ele, enfim, nada disso me chamou a atenção. Aliás, ele até pediu para a filhinha ficar de um lado, segurando o portão, e a mulher do outro, né? Então, nada sem problema. Mas aqui eu preciso dar uma interrompida na história para contar um detalhe e assumir um erro que nós cometemos. A rua era sem saída e o local da diligência era uma última casa. Então, quando nós chegamos, nós paramos o carro logo de frente. O correto era ter feito a volta e parar o carro com frente para a saída, do lado que tinha saída. Mas retornando, enquanto a filhinha e a esposa seguravam o portão, uma de cada lado, ele vagarosamente tirava o carro e descia a rampa, ia tirando o carro devagarzinho, enquanto nós, oficiais, esperávamos no meio da rua. Tudo corria dentro de uma normalidade, sem nenhum imprevisto. Assim que o carro chegou no meio da rua, como eu havia comentado, a rua era sem saída e o único lado que ele poderia embicar era o lado da saída da rua. E foi o que ele fez, ele desceu e embicou. Nesse instante, ele parou o carro e a cena que se apresentava era o seguinte, ele dentro do carro e nós no meio da rua, de frente para o carro, e eu com o mandado na mão. Naquele momento a ideia minha era o quê? Eu vou até ele, faço a citação, pego a chave do carro e entro no carro e venho embora, finalizo a apreensão. Tudo simples assim, como estava desde o início. Mas nesse exato instante que as coisas mudaram. Nessa fração, quando ele desceu, parou, eu olhei, eu fui, antes de eu dar o primeiro passo na direção, eu percebi que o carro começou a ficar um pouco mais acelerado. Daí eu disse de maneira firme para ele, ó, desliga e sai do carro agora. Mas quando eu falei desliga e sai do carro agora, não deu tempo de nada. Ele acelerou, engatou primeiro, acelerou e tacou o carro para cima de mim. A única coisa que eu consegui fazer no meio desse desespero, que foram frações de segundo, foi dar um pulo, tentar pular e eu consegui esquivar a outra oficial e ele veio e bateu. No instante que ele bateu o carro nas minhas pernas, aí eu caí de peito no capô e procurei um local para eu me segurar. Porque a velocidade que ele imprimiu era coisa de louco, era muito rápido. Mas aí entra a consequência daquele erro que comentei com vocês. O carro estava parado de frente para parte sem saída. Então, assim, até que a outra oficial fizesse a volta no contorno do carro, a manobra, como o sujeito corria muito, ele entrava praticamente em todas as ruas que ele encontrava. Talvez mesmo para despistar as buscas. Então, assim, a única coisa que a outra oficial poderia fazer era acionar a polícia militar e dizer que um oficial de justiça havia sido atropelado. E que estava dentro, assim, sendo carregado no capô de um carro, mas não conseguiria dizer, ó, que local que está, só dizia o bairro. Enquanto ela percorria o bairro, desesperada à minha procura, eu continuava sendo carregado naquele capô a uma velocidade assim absurda. Ele corria muito. O carro era um Gol quadrado e o espaço que havia entre o capô e o para-brisa, naquela partezinha que cai água, era muito pequeno mesmo. E eu segurava aquilo ali, ó, literalmente minha vida na ponta dos dedos. Foi muito horrível a situação. E ele corria, parava, ele não parava, ele entrava forte nas curvas, enfim. Confesso que os primeiros segundos que houve o atropelamento, eu até assim, achei que ele ia parar. Ele atropelou, parou, não. Mas não foi isso não. Ele não pensou em outra coisa, ele pensava em correr.
Mas quando eu percebi que ele andava feito um louco pelas ruas, inclusive nas curvas, nas esquinas, eu comecei a gritar de maneira desesperada, pedindo para que ele parasse. Eu falava para ele que você vai me matar, eu tenho filho, eu tenho família. Eu apelei para tudo quanto é sentimento que você puder imaginar. Tentei atacar ele pelo coração, mas não teve jeito. O rapaz se mostrava nervoso, descontrolado e certamente nem ouvia nada do que eu falava. Ele só falava uns palavrões e tentava enxergar porque eu estava na frente dele. Ele estava totalmente transtornado, visivelmente desequilibrado. Eu me lembro que em determinado momento eu mudei o discurso, porque os meus apelos de sentimentais não estavam funcionando. Daí eu mudei o disco, eu comecei a gritar e de forma nervosa eu falei, na hora que eu descer daqui eu vou te matar, seu filho da p... você vai apodrecer na cadeia, seu p... Nossa, eu destilei. Mas mesmo assim não adiantou nada. Era a mesma coisa que eu falava socorro e xingar ele, era a mesma coisa. Posso dizer que uma coisa foi muito tensa quando estava numa avenida e ele começou a fazer zigue-zague com o carro para ver se eu caía. Essa hora foi, o meu coração disparou mais do que já estava disparado, porque o local que eu estava segurando era muito frágil, daí eu comecei a balançar a parte de trás do corpo. Foi aí que eu resolvi abrir as pernas e, para ter mais firmeza, abracei o carro com as pernas. Daí você imagina a cena, parecia uma rã. Mas ele queria me derrubar de qualquer jeito. Ele vendo que eu estava firminho ali, ele começou a frear de maneira brusca e acelerar novamente. Então ele dava uns trancos. Nesse momento eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que se eu caísse, ele ia passar por cima de mim. Porque a hora que ele cutucava o freio, eu fazia, se eu caísse, ele passava por cima de mim. Chegou uma hora e ele viu que não tinha jeito. Só se o carro capotasse, que eu ia sair dali. E depois de percorrer assim, quase 2 km, essa distância foi identificada pela perícia no inquérito. Ele entrou numa rua subida, assim, bem íngreme, e resolveu parar o carro no meio do morro. Ele entrou forte na rua e eu quase caí ali, parou no meio do morro, puxou o freio de mão e disse para mim, desce. Estava ali com ele na cara, no para-brisa. Nesse instante, a minha posição, né, como era grudada ali com ele, com a cara do para-brisa, eu vi que ele puxou o freio de mão e no meu raciocínio, ele teria que fazer aquele procedimento de rampa que demoraria alguns segundos novamente. Então, assim, foi rápido. Foi quando eu, num instante raivoso, eu desci do capô do carro pela lateral e já entrei ali na porta, que estava o vidro aberto, entrei por ali para tirar a chave. Falei, o raciocínio meu, eu tiro a chave e ele fica aí dentro, a polícia vai chegar. Eu entrei ali, ele tentou morder meu braço, eu dei uma cotovelada, acho que foi no rosto dele, e consegui tirar a chave do meu corpo de dentro. Mas ele abriu a porta e deu uma pesada na porta e me lançou para trás e eu caí sentado. Eu acho que foi nesse momento que eu quebrei as 2 costelas. Aí ele saiu correndo e fugiu para o matagal. Naquele momento, eu nem me dei por conta de onde eu estava. Porque eu estava, na verdade, eu estava correndo, eu estava de costa, né? Então não estava sem localização. Mas muito menos eu acreditei, assim, de imaginar que o lugar que eu estava é tão perigoso, e você vai entender já o porquê que eu estou fazendo essa afirmação. É que depois que o sujeito fugiu, eu levantei e percebi algumas pessoas se aproximaram de mim, mas também assim, sem entender nada. Num primeiro momento eu fiquei com medo deles acharem que eu era um ladrão, enfim, que estava tentando roubar o carro do cara, por aí. Mas não, daí logo eu já fui falando para ela, não, eu sou oficial de justiça, eu tentei aprender o carro do cara me atropelou, enfim, as coisas ficaram mais assim, mais claras, né? E eu fui muito bem acolhido por 2 senhoras, que inclusive me ofereceram água, e falaram, meu filho, você está bem, tá? Alguma coisa assim, foram bem atenciosas. Mas logo em seguida chegou a outra oficial de justiça, e depois, uns minutos depois, a polícia militar. Foi aí que eu comecei a entender o perigo de onde eu estava. É que chegou ao local uma viatura comum e 2 carros à rota. Acontece que os PMs resolveram estacionar um pouco mais para cima do morro e não vieram até mim. Eles desceram com a arma em punho, ficaram lá todos postados, mas assim, uma distância mais ou menos de 30 metros de mim, e um deles gritou para mim, o senhor pode vir até aqui? Quando ele falou isso, as minhas pernas assim tremeram, porque a ficha começou a cair, e eu comecei a lembrar que ali era um lugar famosíssimo, parece que de ponto de droga, de tráfico e criminalidade gigantesca. Aí eu subi o morro, e o policial perguntou se eu estava bem, eu respondi que sim, trocamos umas rápidas ideias ali, e ele falou para mim assim, o senhor tem condições de conduzir o carro até a delegacia? Eu falei, sim. Aí eu desci o morro novamente, sozinho, entrei no carro, agradeci aquelas 2 senhoras e subi. E fomos até a delegacia e acabou fazendo um boletim de ocorrência, tá? No dia seguinte, com muitas dores na costela e na ponta dos dedos,
e que ficaram bem roxos também. Eu passei para o exame de corpo de delito e deu 2 costelas quebradas e as lesões no dedo. Foi só quando eu cheguei em casa e abracei meus filhos que a adrenalina começou a baixar e começou a ficar tudo bem. E você deve estar perguntando, ué, você abraçou seus filhos, onde estava sua mulher? Eu te respondo, era ela, a outra oficial de justiça que estava na diligência comigo. Aí você tem a ideia do quanto ela sofreu também nesse dia. E outra coisa que é interessante que eu queria dizer é que os oficiais que estão me ouvindo certamente estão se perguntando, ué, mas como é que ele foi 2 oficiais de justiça sozinho, foi aprender o carro? E cadê o localizador? Ele que leva o carro? Como é que faz isso? Então, acontece o seguinte, nós havíamos acabado de aprender um carro à tarde, nós estávamos com o localizador e o carro lá na porta do fórum, e nós estávamos esperando o guincho chegar. A hora estava avançando e a gente queria tentar fazer essa outra apreensão, até porque nós estávamos prestes a sair de férias, alguns dias para sair de férias e alguns mandados a serem cumpridos. Daí nós falamos para ele, nós vamos indo ali, era 3, 4 quilômetros do fórum, o local está perto do fórum. Nós vamos indo, daí chegando o guincho, você vai, tá? E se não tiver tudo certo, a gente traz até aqui, tá? Beleza. Então foi por isso que estava nós dois, eles estavam para ir. E parece que depois mesmo assim ele foi, mas daí já tinha acontecido tudo, ele não nos encontrou. Então, mas foi por isso. Eu acho que o grande equívoco, talvez, nosso aí, porque o resto foi tudo imprevisto. O resto são todas situações em que nós, oficiais de justiça, não estamos expostos a essas situações. Né? É uma exposição grande do risco que é o nosso trabalho, mas enfim, nós temos que encarar isso todos os dias. Né? Talvez um equívoco que nós cometemos foi a parada do carro ali, porque se tivesse parado de frente, ela poderia ir atrás direto e daria tudo certo. Eu agradeço imensamente por ter ficado comigo até aqui e ouvido a minha história, na certeza de que a partir de agora, em razão das dicas e das recomendações de alguns amigos, de alguns colegas de trabalho também, frequentemente eu estarei por aqui para conversar sobre diversos assuntos ligados à nossa função, seja contando histórias, seja comentando a respeito das proezas e situações que nós enfrentamos no dia a dia e da nossa profissão, e também discussões a respeito de temas que a nossa profissão exige, né? Sem permitir entrar em assuntos polêmicos, de administração, nada disso, pois a ideia não é essa. Já basta o peso do nosso dia a dia, peso do nosso trabalho. Por isso, se você achou legal, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. O nome do canal é Raso Balo Júlio César, dá uma olhada aí. Obrigado e até breve.